a agenda internacional de forma bilateral e também no âmbito do G20, dos organismos internacionais em que o Brasil e os membros do grupo interagem. Esta reunião de 2026, que aconteceu em Evian-les-Bains, na França, foi a 10ª participação do Brasil e do presidente Lula em cúpulas do grupo. Já boa noite a todos. Eu queria rapidamente, antes que o presidente Lula use este púlpito e dê algumas informações, dizer que hoje, então, o presidente encerrou a participação na cúpula do G7, na cidade em frente aqui de Genebra, em Evian. Essa foi a 10ª vez que o presidente Lula participou em reuniões do G7. A primeira foi em 2003, a convite da França, o presidente era o Chirac, também foi na mesma cidade de Evian. E foi no início do seu primeiro mandato na presidência do Brasil. É importante ter em mente que os países do G7 concentram atualmente cerca de 29% do PIB mundial em termos nominais. A presidência francesa deste ano do G7 incluiu países, convidou países do sul global para essas discussões, que foram Brasil, Índia, Egito e Quênia, para justamente promover maior capacidade de articulação global e beneficiar-se do peso desses países, importantes países em desenvolvimento, nesse diálogo com os membros do G7. O Brasil, também como os outros países, pôde trazer, portanto, suas perspectivas para temas centrais de interesse dos países desenvolvidos e desses países em desenvolvimento. Os temas tratados foram o financiamento para o desenvolvimento, a segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital, questões relativas à saúde. Nesse sentido, o presidente Lula participou das 3 sessões de debates com os membros do G7 e os países convidados. A primeira foi no dia de ontem, intitulada Construir Novas Parcerias e Reconstruir a Solidariedade Internacional. E o foco dessa sessão foi a cooperação entre os países, tendo o Brasil dado especial destaque à questão da cooperação para promover o desenvolvimento sustentável. A segunda sessão foi na manhã de hoje, sob o título Retomar um crescimento econômico equilibrado, compartilhado e sustentável em benefício de todos. E a discussão foi centrada em questões como fluxos comerciais, de investimentos entre os países, com o Brasil, por meio do presidente Lula, destacando as questões de crescente desigualdade e dentro dos países, desigualdade entre os países e dentro dos países, do endividamento dos países mais pobres e da preocupante tendência de redução dos recursos disponíveis para a ajuda ao desenvolvimento. A última sessão foi a terceira, também realizada hoje, foi durante o período do almoço de trabalho sob o título Garantir a implantação segura, rápida e eficiente da inteligência artificial, na qual se discutiram, juntamente com empresas do setor de tecnologia, as promessas e os desafios da inteligência artificial. Nessa ocasião, nessa terceira sessão, durante o almoço, o presidente Lula destacou a necessidade de que o tema seja debatido e regulamentado em foros multilaterais, garantindo a participação não só dos países desenvolvidos, mas também do mundo em desenvolvimento, num âmbito multilateral. No final da cúpula, os países do G7 emitiram 8 declarações negociadas entre o grupo. O Brasil endossou 3 dessas declarações negociadas no âmbito do grupo. A primeira, declaração sobre segurança no espaço digital para menores, na qual o presidente pôde oferecer sua perspectiva a partir dos recentes debates para aprovação do projeto de lei sobre o tema no Brasil. A segunda declaração foi declaração sobre a cooperação para o combate ao câncer. E a terceira, declaração sobre a cooperação internacional para o combate ao narcotráfico,
tema prioritário para o governo brasileiro e de grande relevância para as relações dos países com seus vizinhos e parceiros internacionais. Bem, além dessa programação intensa do G7, o presidente Lula manteve reuniões bilaterais com um grande número de chefes de Estado. Ele começou com uma reunião com o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, logo na chegada a Genebra. Esteve também numa reunião bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron, anfitrião da reunião, com o presidente do Egito na tarde de hoje e também com o presidente da Ucrânia, presidente Zelensky. A respeito da Ucrânia, gostaria de mencionar que eu também mantive uma reunião bilateral no dia de ontem com o chanceler Andriy Sybiha, preparando justamente esse encontro dos chefes de Estado. Tem especial destaque para o encontro que o presidente Lula manteve com a primeira-ministra do Japão, Takaichi, na qual foi anunciado que serão lançadas as negociações entre o Japão e o Mercosul, na próxima cúpula do Mercosul, será no dia 30 de junho em Assunção, no final desse mês, anunciando o início das negociações entre o Mercosul e o Japão. E também ressalto que o presidente teve o encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, na ocasião em que se discutiu as questões relativas à entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia e a relação dos dois blocos. Com relação ainda à questão o encontro com o presidente da Suíça, eu gostaria de dizer que foi abordada a questão da aprovação do acordo EFTA, European Free Trade Association, com o Mercosul, que no Brasil foi, semana passada, aprovado na Câmara dos Deputados, está agora também num ritmo muito rápido e avançado, em discussão no Senado Federal. E na tarde de hoje, enquanto o presidente viajava de Evian para Genebra, o legislativo suíço aprovou o acordo, por grande maioria, o acordo EFTA-Mercosul. É uma notícia, sem dúvida, auspiciosa. E com relação a este tema, é importante dizer que o presidente da Confederação Suíça foi portador de informações que o presidente Lula deu sobre a questão do desmatamento, que era o ponto, talvez, de maior críticas e posições contrárias de alguns membros do Legislativo. E esses números são interessantes, são importantíssimos e chamam a atenção pelo grande resultado. Com relação, só para citar alguns, na questão da Amazônia Legal e o desmatamento cresceu. Com relação a 2022, o desmatamento foi reduzido com relação a 2022 em 50%. E o desmatamento em alguns biomas, como na Amazônia especificamente, acumulado de 1º de agosto de 25 até maio de 26, caiu em 38,5%. Se tomado de maio de 25 a maio de 26, foi de 61,5%. Em outro bioma, que é o Cerrado, esses números são também muito significativos. No acumulado de agosto do ano passado a maio deste ano, a queda foi de 8,5%, e também no acumulado de maio do ano passado, esse maio foi de 12%. As áreas de queimada no Brasil foi reduzida em 32,6% em 2025. Esses números que foram passados pelo presidente ao presidente da Confederação Suíça, que os usou no debate de aprovação no Legislativo Suíço e, sem dúvida nenhuma, acho que afastaram qualquer dúvida que pudesse pairar sobre o tema. Portanto, eu agradeço a atenção, presidente. Terminei essa apresentação e agora vamos dar a palavra ao diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues,
que acabou de manter também uma reunião importante. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, senhor presidente. Nós, de fato, acabamos agora há pouco, há instantes, uma reunião importantíssima com o staff da Interpol, especialmente com o secretário-geral, um brasileiro, o delegado da Polícia Federal, doutor Valdeci Urquiza, onde demos mais alguns passos no nosso trabalho de cooperação e dentro do esforço multilateral, presidente, de cooperação com os 196 países que compõem a Interpol. Concretamente, avançamos nas tratativas a respeito de uma coalizão, do lançamento de uma coalizão sul, ou seja, utilizando o escritório da Interpol para a América do Sul, na cidade de Buenos Aires, com a tecnologia, com base de dados, com o pessoal, com um projeto do Ministério da Justiça, coordenado pela Polícia Federal, onde nós vamos reunir os 12 países sul-americanos num grande esforço conjunto para o enfrentamento ao tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes ambientais, enfim, todos aqueles delitos que nós pudermos fazer a investigação nesse esforço coletivo. Tratamos também de uma novidade da Interpol, que é a difusão prateada, né? Todos conhecemos a difusão vermelha da Interpol, que é para a busca de foragidos, e agora o novo projeto da Interpol sobre a difusão prateada, talvez o doutor Urquiza possa detalhar, que busca, na verdade, a recuperação de ativos. Um grande esforço das agências de segurança do mundo inteiro é enfrentar o poder econômico do crime organizado, e isso, presidente, a Polícia Federal Brasileira tem feito com muita intensidade. Ano passado retiramos mais de 10 bilhões de reais do crime organizado, e agora com essa nova iniciativa e essa parceria não só do Brasil, mas de todos os países com a Interpol, vai ser possível ampliar essa capacidade operacional e alcançar patrimônios ocultos no mundo inteiro. Então, acho que é uma grande iniciativa que nós temos. E ainda com a Interpol, estamos já em tratativas com o sistema financeiro, com a FEBRABAN e outras instituições financeiras brasileiras, para que nós coloquemos uma camada extra de cheque, de confiabilidade no sistema, permitindo que o sistema, enfim, as agências financeiras possam consultar as bases de dados da Polícia Federal, e aí queremos evoluir para também o acesso às bases de dados da Interpol, para que tenhamos mais confiabilidade ainda no nosso sistema financeiro e também de controle, de conhecer o cliente, com esse apoio, né, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e da Interpol. Tratamos aqui também, aqui na Suíça, a respeito da instalação da didância da Polícia Federal na Suíça. Tivemos uma reunião importante com o presidente suíço, com o seu time das relações exteriores, e que acenaram positivamente a isso. Já há um decreto do presidente regulamentando essa posição aqui, e nós, especialmente aqui na Suíça, nos próximos meses, seguramente esse ano ainda, teremos aqui um adido policial adjunto, ampliando essa cooperação que temos com a Europa, essa cooperação bilateral, além das multilaterais que já temos. Em relação também ao G7, eu acho que o ministro Mauro falou de duas declarações importantes aqui, sobre, de várias, mas de duas que impactam a questão da Polícia Federal, da segurança pública. Em relação à segurança digital, especialmente proteção de crianças e adolescentes, onde o Brasil, graças ao ECA Digital e à determinação do presidente e às capacidades ampliadas da Polícia Federal, já lançamos, inclusive a semana passada em reunião também com o sistema financeiro, um grande centro de segurança cibernética, uma que nós estamos chamando da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Cyber, uma CyberFICO, onde nós também vamos poder receber todos os dados e ali fazer o tratamento e a difusão para o enfrentamento a essa modalidade delitiva e na proteção de crianças e adolescentes. E, por fim, em relação à declaração também de crime organizado, onde o Brasil já tem um papel muito relevante nesse contexto, seja na integração doméstica com os 27 estados coordenados pela Polícia Federal nas Forças Integradas, seja na cooperação internacional
por intermédio das nossas addanças, seja pela participação em organismos multilaterais como a Meripol, Europol e Interpol, e seja nessa cooperação bilateral também onde a gente atua muito fortemente. Então, acho que dialoga diretamente com essas declarações e, portanto, entendo muito produtiva, presidente, a nossa colaboração nessas pautas todas aqui da sua agenda. Obrigado. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor presidente, uma vez mais. Tivemos uma reunião técnica sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Interpol de forma global no enfrentamento ao crime, mas especificamente sobre as ações concretas a serem desenvolvidas na América do Sul, com foco no combate ao crime organizado, especialmente o combate ao crime organizado transnacional. Estamos desenvolvendo, como o Dr. Andrei Rodrigues colocou, uma iniciativa, uma coalizão com a participação dos países da América do Sul, com o objetivo de gerar informações de inteligência que sirvam de apoio às atividades investigativas e de repressão ao crime organizado na região. Esse é um trabalho liderado pela Interpol em parceria com a Polícia Federal do Brasil e com o apoio financeiro e estratégico do Estado brasileiro. Discutimos também sobre a estratégia para o enfrentamento do fenômeno dos centros de fraude, que têm sido instalados em várias regiões do globo e que têm atacado as comunidades em todo o mundo e uma realidade também que tem atacado a sociedade brasileira. Centros estabelecidos em várias partes do mundo com o objetivo de realizar a prática de atividades fraudulentas e criminosas. Então, discutimos aqui como, em conjunto com a Polícia Federal, a Interpol vai atuar na identificação dessas organizações que atuam nesse tipo de delito e também no resgate de eventuais vítimas que trabalham, que são forçadas a trabalhar em um esquema de tráfico de pessoas, são forçadas a trabalhar nesses centros. Acredito que saímos daqui com ações concretas que vão ser desenvolvidas já nas próximas semanas e com certeza vão contribuir para o efetivo enfrentamento à criminalidade organizada transnacional. Obrigado. A gente poderia fazer um pacto aqui. Ou vocês começam fazendo pergunta e eu começo falando. Tá? O que vocês acham melhor? Não, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, para a gente discutir um pouco. Para mim, cada reunião do G7 é a oportunidade da gente discutir com os países desenvolvidos tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio na ordem política, econômica e social, levando em conta os avanços tecnológicos, levando em conta a discussão sobre inteligência artificial, levando em conta a necessidade de cada país. Bem, o que a gente nota nesse debate? A gente nota um debate que está ficando quase que um samba de uma nota só. Porque quando os convidados chegam na reunião, o G7 já aprovou os seus documentos. E muitas vezes o G7 gostaria que os países convidados, porque eles tratam assim, o G7 mais 4, mais 5. Dessa vez nós éramos em 4, era a Índia, o Quênia, o Brasil e a Coreia do Sul. Éramos em 4. E nós concordamos em 3 documentos e não concordamos nos outros documentos. Porque o Brasil tem uma visão diferenciada. Quando nós vamos discutir a questão do desequilíbrio da política mundial,
a gente volta ao debate que já faz uns 10 anos que está na moda, sabe? A China, sabe? E os Estados Unidos. Ou seja, bom, é dado que nós não queremos uma guerra fria entre Estados Unidos e China, porque nós sabemos o resultado da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, que durante tantos anos limitou o mundo a ficar dependente apenas de duas posições. Nós defendemos que os Estados Unidos sejam os Estados Unidos, que a China seja a China e que nós sejamos nós. E que quanto mais negociação a gente fizer, melhor para todo mundo. Eu tenho lembrado as pessoas de que quando você faz uma discussão com a União Europeia e com os Estados Unidos, tem um foco na discussão que é muito contraditório com o foco dos países em desenvolvimento. Vale para todos os países da América Latina e vale para todos os países africanos. Ou seja, qual é o foco? Os Estados Unidos continua dizendo que é o país mais importante do mundo, que é o celeiro da economia mundial, que todo mundo depende dos Estados Unidos, e vai conversando aquilo que vocês sabem que o presidente Trump fala toda reunião. Do mesmo lado, a União Europeia se queixa muito da China, dizendo que a China está ocupando o mercado europeu com os seus produtos e que a China vende mais barato e que é muito difícil competir e que é uma competição desigual. Do nosso lado, é muito engraçado porque nós não queremos entrar na briga dos dois. Ou seja, para nós, a China é importante. Eu não tenho nenhuma queixa da China. O que eu tenho que dizer para vocês é que a balança comercial com o Brasil é 165 bilhões de dólares com superávit para o Brasil. E que a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos o ano passado foi 80 bilhões, com déficit de 10 bilhões para o Brasil. Então, obviamente, que a China passa a ser um parceiro privilegiado para o Brasil, na medida em que ele importa mais e a gente tem mais superávit. A segunda coisa que eu faço questão de dizer, e eu digo em toda reunião, é que durante muito tempo, depois da queda do Muro de Berlim, a União Europeia se voltou muito para o leste europeu, porque eles queriam ganhar aquele mercado que teoricamente estava subordinado à União Soviética. E era normal, porque a Alemanha tem quase que 70% de suas exportações para o leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. E esqueceram um pouco de fazer investimento na América Latina, esqueceram um pouco de fazer investimento na África. O que aconteceu é que a China entrou. Eu disse ao presidente Trump de que faz muitos anos que o Brasil faz licitação internacional e os Estados Unidos não participam. A União Europeia não participa. Quem participa? A China. Essa é a vantagem que a China leva. A China ocupou um espaço que estava vazio pela ausência dos europeus e pela ausência dos americanos. Então, eles não podem se queixar que a China está ocupando o espaço. O espaço estava vazio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, o Brasil emplacava 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei em 2023, o Brasil emplacava 1.600.000 carros. Menos da metade do que a gente emplacava em 2010. E havia muitas décadas que não tinha investimento novo em inovação por parte da indústria automobilística, que eram 33 empresas que estavam no Brasil, a ponto da Ford ir embora do Brasil. O que aconteceu? Quando a China vem, Cabiadil, fazer investimento na Bahia, imediatamente as indústrias brasileiras anunciaram para mim o investimento até 2030 de 190 bilhões de reais. Coisa que não faziam há muitos anos. Isso é a demonstração de que a concorrência, sabe, a participação da China, ela tem mobilizado as pessoas a participar. Olha, ninguém tem culpa que a China tenha se preparado melhor do que os outros sobre a questão dos minerais críticos e das terras raras. Isso virou uma preocupação do mundo, mas é vantagem da China.
como os Estados Unidos têm vantagem em outras coisas. Então, o que nós queremos enquanto Brasil, enquanto América Latina e Terceiro Mundo, sabe, sobretudo os países africanos, é que quanto mais países estiverem interessados em fazer investimento nos nossos países, em comprar os nossos produtos e estarem dispostos a contribuírem, participando da exploração e da industrialização e do enriquecimento da terra rara de minérios críticos, desde que seja dentro do nosso país, seja bem-vindo. Nós não queremos repetir o ciclo do ouro, em que tudo embora a gente ficava com nada. Mesmo o ciclo do minério do ferro, em que a gente exporta tudo e foi pouca industrialização no Brasil. Então não adianta a gente reclamar que a China produz, sabe, 1 bilhão de toneladas de aço. Não adianta reclamar. A gente poderia estar produzindo mais se a gente tivesse feito o processo de industrialização no Brasil. Não fizemos por quê? Porque a cabeça dos empresários que exploram minério no Brasil é de que não era prudente concorrer com seus clientes. Então nós ficamos para trás. Então, isso é dito com toda clareza para eles. Sabe, nós estamos sendo vítima do esquecimento que vocês tiveram para a África e para a América Latina, e esse vazio permitiu que os chineses entraram. O chinês faz estrada na África de boa qualidade, faz investimento na África. Além do que, os investimentos que os bancos, sabe, tanto o Banco dos BRICS, quanto o FMI, quanto o Banco do BRICS, não, o Banco Mundial e o FMI fazem, sabe, para a África, os africanos pagam 4 vezes mais juros do que os bancos, sabe, do que os países ricos. Então, hoje, muitos países africanos juntos pagam mais juros do que o que eles têm para investir em educação e na saúde. Ou seja, ou os países ricos compreendem que tem que mudar de comportamento. E como eu não quero dizer para nenhum país, eu não quero dizer que os americanos precisam diminuir a qualidade de vida do povo americano, que os europeus querem diminuir a qualidade de vida deles. Isso é inaceitável para qualquer pessoa, até para nós, diminuir o padrão de vida que nós temos. Mas também é inaceitável que os que são pobres nasceram para ficar pobres. O que eu disse aos países ricos? Eu disse que era importante que eles percebessem que para o empresário fazer investimento na África ou na América Latina, os países têm que oferecer algumas vantagens. O que quer o empresário para investir num país qualquer? Ele quer, primeiro, mercado para o seu produto. Se não tiver mercado, ele não vai. Se não tiver mercado interno, ele quer produzir para exportação. Para exportar, nós temos que oferecer o quê? Mão de obra qualificada, infraestrutura na área de energia e na área de transporte, seja marítimo, ferroviário ou rodoviário. Sem essas coisas, ninguém vai investir em nenhum país. Então é importante que os países ricos tomem como decisão uma coisa sagrada. Eles precisam saber que eles precisam criar novos consumidores. Novos consumidores. Sabe? Eles têm que entender que eles precisam criar novos consumidores. Aonde é que estão os novos consumidores? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na Índia, não sei quantos bilhões na China, sabe? 900 milhões de habitantes na África, 400 e poucos milhões de habitantes na América Latina, sabe? Com amplo poder, sabe? De pessoas que querem ser consumidores. Para ser consumidores tem que ter investimento, tem que ter emprego, tem que ter salário. É simples assim. Não precisa ter pós-graduação em economia em Harvard. É apenas ter bom senso geográfico. E saber que para a economia crescer, nós precisamos aumentar o número de consumidores, procurar consumidores e fazer com que eles virem consumidores. É simples. Tá? Para tentar acabar com essa discussão entre China e Estados Unidos. Ou seja, o mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Não adianta crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não. É preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países, para que eles possam vender, inclusive, os seus produtos de maior qualificação, sabe, de maior valor agregado. Bem, essa é uma discussão que eu fiz questão de deixar claro na minha intervenção lá. É preciso vocês compreenderem,
sabe, que vocês precisam do que é novos consumidores e está fora do país de vocês os novos consumidores. Então façam investimentos. A segunda coisa que eu disse é que o mundo, ano passado, investiu 3 trilhões de dólares em guerras, em armas de guerra. E nem 10% disso para acabar com a fome, para acabar com o analfabetismo e para desenvolver os países. Obviamente que tem um vazio, sabe, nessa compreensão, sabe, daqueles que querem promover guerra. Então é preciso fazer com que haja paz, porque a Europa, a União Europeia aumentou o seu orçamento para a arma, o Reino Unido aumentou o seu financiamento para a arma, sabe? Vários países que não pensavam sequer em comprar arma estão fazendo investimentos. Coisa de 800 bilhões de euros. O primeiro-ministro alemão chegou a dizer que ele está gastando 15 bilhões de euros por ano com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Esse dinheiro poderia ser investido na América Latina. Não vou nem dizer para o Brasil, mas ser investido na América Latina, na África, para desenvolver os países. Bem, essa foi uma coisa muito importante. Aí nós entramos na questão digital. Na questão digital, tem uma coisa séria que é o seguinte. Primeiro, eu fiz questão de dizer para eles 2 coisas importantes que o Brasil fez. A proibição de telefone nas escolas e, segundo, o ECA Digital, que é a regulação digital mais importante feita no mundo para jovens e adolescentes. Tá? É a regulação mais importante até agora feita pelo planeta Terra e eu queria que eles conhecessem. Depois eu fiz 3 perguntas para eles, porque estavam todos os empresários que vocês possam imaginar, todos jovens, muito bem sucedidos, donos das plataformas de inteligência artificial. A primeira pergunta que eu vi para ele foi o seguinte: até que ponto e até quando a inteligência humana vai controlar a inteligência artificial? Qual será o momento que a inteligência artificial gritará independência e não precisar mais de ser humano? E que perigo ocorrerá no mundo quando isso acontecer? Poderia parecer uma coisa de ficção, mas é uma coisa que está muito próximo de acontecer. A segunda pergunta que eu fiz é o seguinte: se todo mundo fala que a inteligência artificial vai servir para fazer um monte de coisa, eu conheço, sabe, inteligência artificial na área da saúde, na área da educação, na área da indústria, muito maravilhoso. Agora, quem vai gerar empregos para o chamado mercado dos inúteis que vai acontecer na humanidade? Aqueles que não sabem viver no mundo digital. Aí é preciso que o Estado assuma a responsabilidade que vai sobrar para o Estado. E aí, de vez em quando, aparece um discurso dizendo que não é preciso envolver a iniciativa privada no desenvolvimento. A iniciativa privada, ela quer lucro. E ela faz onde é lucro. Ela não vai gerar emprego. Ninguém vai fazer inteligência artificial imaginando gerar mais emprego, contratar mais gente. É a mesma coisa quando a empresa investir em automação. Sabe? Ela nunca colocou, sabe, investimento em automação para gerar mais emprego, para gerar mais macacão. Não, era para diminuir o número de trabalhadores. Era para aumentar a rentabilidade dela. A inteligência artificial vai servir para isso. Ela vai ser ótima para um lado. Eu conheço alguma coisa na área da saúde, mas ela vai deixar alguns milhões de pessoas desempregadas. Eu quero saber se os estados estão preparados para assumir a responsabilidade de quem vai cuidar desse povo. Porque nós vamos ter um exército excluído. Aliás, foi engraçado porque isso foi dito pela diretora-geral do FMI. Ela fez questão de dizer que vai ser muito bom para a economia e vai ter muito ruim para os trabalhadores que vão ficar desempregados. A outra coisa que eu perguntei para eles, como é que vai ficar os países? Porque até um ano atrás se vendia com muita facilidade a inteligência artificial, a necessidade de data center, que era o novo modelo da humanidade.
mas não se falava do preço da energia e do consumo de energia. Agora é que se começa a falar que para você ter um data center, para produzir inteligência artificial, você tem que ter muita capacidade energética e, de preferência, energia renovável. Quem é que tem? Alguns países ricos. E os países pobres? Não tem energia nem para o consumo caseiro. Como é que vai investir dinheiro para fazer data center? Para tomar conta de que dados? Se as empresas privadas vão para os países gastar a energia deles, quem é que vai ser responsável pelo banco de dados de cada país? Então, são problemas que se apresentam e que nós ainda não temos solução. Eu perguntei para os empresários desses países uma coisa muito simples. Eu quero saber qual é o pensamento de vocês sobre essa questão desse mundo digital. Se para vocês o crime digital pode ser tratado como o crime da vida real. Ou seja, uma agressão na vida real tem o Código Penal e tem a punição. Isso vale no mundo digital? Uma violência contra um jovem no mundo real dá cadeia. Uma mentira no mundo digital vai dar cadeia? Ninguém tem resposta para isso ainda. Ninguém tem resposta, porque a resposta não é econômica, a resposta é política. Quem tem que dar a resposta são os presidentes dos países, os primeiros ministros. Não é nem os donos dos bancos, não é nem o sistema financeiro, são os políticos que têm que dar. Bem, isso foi a síntese da discussão que nós fizemos. Tá? Eu saio satisfeito porque sempre que eu posso eu faço questão de dizer aquilo que o Brasil pensa sobre as coisas. Depois tivemos uma conversa com Zelensky. Foi a melhor conversa que eu tive com Zelensky, porque eu já achava um ano atrás que essa guerra estava na hora de acabar. Porque essa guerra já não tem mais nenhuma novidade. Todo mundo sabe que está todo mundo cansado. Todo mundo sabe que os torcedores da Ucrânia já estão cansados, os torcedores do Putin já estão cansados, aqueles que financiavam já estão cansados, sabe? Então todo mundo quer que pare. Então quem é que pode fazer parar essa guerra? Sabe quem? Não tem um repórter que fala, sabe quem? Sabe quem? Os 5 membros dos países de segurança, os 5 membros que são do Comitê Permanente, sabe, do Comitê de Segurança da ONU. Exatamente, Putin, Xi Jinping, Trump, Reino Unido e França. São eles os donos da ONU. São eles que têm o poder de veto. São eles que podem tomar decisão para guerra ou para paz. Então, nessa conversa que eu tive com o Zelensky, eu disse para o Zelensky, olha, eu já fiz muitas propostas. Eu não sentia interesse do Zelensky, não sentia interesse do Putin, não sentia interesse do Xi Jinping, ou seja, era como se fosse uma guerra, sabe, que ninguém estava interessado. Agora o Zelensky quer a paz e está dizendo que quer um cessar-fogo sem colocar nenhum pedido extra, quer paz para poder discutir a paz. Ele quer um cessar-fogo para discutir a paz. Eu acho justo. Então, eu agora assumi o compromisso de outra vez fazer o que eu já fiz. Ligar para todos os membros do Conselho de Segurança, os 5 permanentes. Eu já falei com o Xi Jinping, eu já falei com o Putin, eu já falei com o Trump, eu já falei com o inglês e já falei com o francês. Vou voltar a falar outra vez. Eles são os responsáveis de garantir a paz ou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tem que dar um paradeiro. E somente eles podem dar. Bem, eu acho que foi uma reunião importante. Eu, pela primeira vez, senti o Zelensky com muita disposição de encontrar uma solução. E naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Dito isso, meus companheiros e companheiras, eu me coloco à disposição de vocês para perguntas suaves, lentas e gradual que vocês vão fazer para mim aqui, sabe? Tô tranquilo, de bom humor. O som não está funcionando.
Acho que era melhor vir aqui na frente e fazer a pergunta. Oi, tá funcionando. Sabe? Precisa do microfone, vem aqui na frente e faz a pergunta. Pode fazer. Ok. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Patrícia Nilsson, da TV Record. As imagens da cúpula mostraram ali encontros rápidos, também pouca interação entre o senhor e o presidente Donald Trump. Queria saber como foram esses encontros e se o senhor teve a oportunidade de falar sobre as tarifas impostas ao Brasil. Uma coisa que vocês precisam compreender é que quando faz uma reunião do G7, do G20, dos BRICS, a gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal apreende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito o que nós queremos para combater o crime organizado, o que nós queremos sobre a questão de terras raras e minerais críticos, o que nós queremos sobre a questão do comércio. Entreguei para ele, inclusive, um quarto documento. O acordo que nós fizemos com o Irã em 2010, entre Índia, entre Turquia e Brasil, que se eles tivessem aceito o nosso acordo, não precisaria ter matado o Khamenei. Não precisaria ter bombardeado o Irã. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebo a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. E eu tinha falado para ele, essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado, eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Então é diferente. Mesmo assim, não o Trump, mas o Marco Rubio, sabe, anunciou isso. Então, obviamente, que eu não tinha o que conversar com ele. Eu não tinha por que pedir bilateral, nós estamos negociando. Hora que terminar a negociação, sabe, se não der em nada, eu não tenho nenhum problema de pegar o telefone, ligar para o Trump outra vez e marcar uma outra conversa. Eu nasci no mundo político negociando. Eu, desde muito cedo, a minha vida foi negociar com gente tão poderosa quanto ele. Eu era um simples metalúrgico de 23 anos de idade, negociando com a poderosa Volkswagen, com a poderosa Ford, com a poderosa General Motors, com a poderosa Mercedes-Benz. Sabe? Então eu aprendi a negociar. E tem uma relação de respeito entre os negociadores. A gente cumpre o rito de uma negociação, a gente não fica pegando de surpresa. Então, obviamente, sabe, que eu acredito na capacidade do Mauro, na capacidade do Márcio Rosa de fazer a negociação que estamos fazendo. E acredito na competência da Polícia Federal de fazer um trabalho mais perfeito ou tão perfeito quanto qualquer polícia do mundo para combater o crime organizado. Nós temos expertise nisso. E nós já aprovamos no Brasil a lei antifacção, aprovamos agora a lei contra o crime organizado, e se aprovar a PEC da segurança, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública nesse país. Porque para criar o Ministério não basta uma sigla, é preciso dinheiro, é preciso mais policiais, mais inteligência, uma Guarda Nacional. E tudo isso nós vamos fazer na hora que aprovar a PEC da segurança para dar à União o direito de participar do combate, sabe, à bandidagem do Brasil. É isso que está dito e por isso eu fico na expectativa de que nós ainda vamos negociar, apesar, sabe, do rompante deles com relação ao Brasil. É isso.
Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. O presidente Trump acabou de dar uma entrevista lá no G7 e teve um outro rompante sobre o Brasil, falando das eleições no Brasil. Ele disse o seguinte: o país é um pouco complicado, se referindo ao Brasil, politicamente. É um pouco perigoso politicamente, é desagradável. E aí ele continua: ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior. Eles o prenderam ou querem prendê-lo porque ele está bem nas pesquisas. Talvez ele tenha feito alguma confusão. E aí ele faz uma outra observação. Eles jogam pesado, presidente. E ele fala das eleições, portanto fala disso, que o Brasil é politicamente perigoso. E depois ele fala uma outra frase que soa até um pouco como uma ameaça. Eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Eu queria a sua reação a esse comentário sobre a política brasileira e as eleições. Obrigado. Olha, eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez, eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Tá? E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época, ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então, a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Boa noite, presidente. Aqui é Fernanda Otero, da TV Fórum. Boa noite. Boa noite, já são quase 8 horas da noite, não parece, né? Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar por estar participando do G7 pela 10ª vez. É um orgulho para os brasileiros do mundo inteiro. E o senhor já falou um pouco, a minha pergunta já está parcialmente respondida, mas eu preciso fazer. Primeiro, eu queria a sua avaliação da cúpula quanto ao que foi decidido, em especial aos avanços para o direito da população de Gaza a existir, quanto à sua soberania. E eu também gostaria que o senhor comentasse uma fala do presidente Antônio Costa, do Conselho Europeu, que ele diz, abre aspas, é preciso ter um código da estrada para inteligência artificial. Será que a gente pode vislumbrar, depois dessa reunião do G7, que o senhor teve a oportunidade de se reunir com todos esses jovens bem-sucedidos, algum tipo de medida para dificultar o acesso para mais um trilionário no mundo, que está tão desigual e cheio de fome? Muito obrigada pela oportunidade.
Olha, eu sinceramente acho que não é normal no planeta Terra, com quase 10 bilhões de habitantes, que um cidadão sozinho tenha acumulado mais riqueza do que 46% da população pobre do mundo. Não é normal. Quando a gente fala que a iniciativa privada tem que participar do processo, a melhor forma dela participar é a gente cobrar imposto de renda deles. Porque está provado que muita gente muito rica faz manobras e mais manobras para não pagar imposto de renda. Tem gente que até muda o endereço de fábrica do Brasil para um país. Isso não é normal. Isso não é normal. Ou seja, o mundo vai ter que aprender de que não é normal um cidadão sozinho ter mais dinheiro que 46% de quase 10 bilhões de habitantes. Isso é normal. E eu acho que essas plataformas, elas são úteis ao desenvolvimento do mundo, ao desenvolvimento do país. Mas é preciso que eles percebam que os benefícios têm que chegar para todos. Inclusive forma monetária, porque todo mundo precisa trabalhar e ganhar um salário para virar consumidor. Essas empresas não podem pensar em que eles são donos da verdade, em que eles podem fazer o que eles quiserem, com quem quiserem, da forma que quiserem, destratar mulher, destratar criança, ofender mulher, sabe? Violência pública contra a mulher e contra a criança, assédio sexual, incentivos à morte, como tem acontecido em muitas imagens, sabe? Sem nenhuma punição. Por isso, os estados vão ter que ter responsabilidade e eu estou muito satisfeito com a aprovação da ECA Digital no Brasil. Estou muito feliz porque não é uma coisa produzida pelo governo brasileiro. É um documento que veio da sociedade civil, com a participação de muitas mães, para que a gente possa tentar resolver no Brasil uma coisa que o mundo rico ainda não resolveu. Então essas empresas têm que ter controle, têm que ter regulação. Sabe? Não tem outro jeito. Tem gente que não quer, tem. Como tem gente que não quer pagar imposto de renda, como tem gente que acha que a campanha eleitoral tem que ser feita na base da mentira. Tá cheio de gente que pensa diferente. Mas é importante que a gente construa aquilo que é aceitável, sabe, para a sociedade como um todo. O que é melhor para a sociedade no regime democrático? É que o teu direito termina quando começa o meu, sabe? E que os dois melhorando, vai melhorar o direito do terceiro. É isso que nós precisamos pensar no mundo. Eu estou muito tranquilo para fazer esse debate. E acho que o mundo terá que fazê-lo. Eu hoje, ao terminar a minha fala, disse ao presidente Trump, quer discutir a questão comercial com seriedade no mundo? Vamos discutir no G20. Vai ser nos Estados Unidos. Vai estar lá todo o G7. Vai estar lá o Xi Jinping. O Putin pode ser convidado, ele faz parte do G20. Vamos discutir com seriedade a questão mundial, a questão econômica. Vamos parar de querer adotar a supremacia de uma nação sobre a outra. Vamos tentar discutir o que é que nós queremos para o mundo. Eu tenho uma solução, eu tenho um problema com relação aos imigrantes. Eu gosto dos imigrantes, porque o Brasil foi descoberto por imigrantes. Depois o Brasil teve mais imigrantes durante, 350 anos, com 5 milhões de negros, que não vieram por conta própria, mas terminaram sendo imigrantes que ajudaram o Brasil a ser o que nós somos. Só não eram imigrantes os nossos indígenas que estavam aí e que foram dizimados. Depois nós trouxemos para cá árabes, alemães, os alemães de 1850, os italianos em 1875, os espanhóis um pouco depois, o Japão em 2008, ou seja, os árabes. Sabe, o Brasil é um país de imigrantes que ajudou o Brasil a ser o que é. Por que nós vamos ser contra os imigrantes? Os imigrantes, normalmente, quando eles vão para um país, eles vão para fazer o trabalho pesado, e muitas vezes o trabalho mais pesado do que o povo dos países não quer mais fazer. Então ninguém está prestando favor. As pessoas estão pagando pelas pessoas trabalharem e fazer um serviço que o povo daquele país não quer mais fazer. Não é isso? Eu, como tenho a ideia que eu acho que o mundo só vai melhorar
quando não tiver mais empregada doméstica, cada um cuida da sua sujeira. Cada um cuida do seu banheiro. Cada um cuida da sua cama, da sua cozinha, do seu fogão, da sua pia. Quando a gente chegar nesse nível, o mundo está mais perfeito. A gente parar de achar que os outros têm que fazer as coisas pela gente. Então esse mundo está em discussão. O que eu tenho notado é que ele tem piorado, ele não tem melhorado. Você sabe da minha preocupação. Sabe? Eu acho que a internet é uma coisa fantástica, mas eu acho que tem muitos seres humanos virando algoritmo. Não é nós que estamos dominando os algoritmos, eles estão nos dominando. Então é preciso que a gente pense o que vai acontecer. Eu, como quero viver até 120 anos, tenho mais 40 anos. Mas vocês, teoricamente, têm muito mais do que eu. Então, quem sabe, vocês vão ter mais problemas do que eu daqui para frente, tá? Se você me permite, eu vou pegar meu aviãozinho e vou para Brasília, que eu estou querendo descansar um pouco, tá? Um abraço, gente. Muito obrigado. Depois a gente responde. Ela responde por mim. Nós acompanhamos a entrevista coletiva concedida pelo presidente Lula, que fez um balanço da participação do Brasil na cúpula do G7, que ocorreu em Evan-le-Bain, na França. O Brasil participou do encontro como convidado e mantém coordenação com os membros do G7 em temas importantes, como a agenda internacional. Durante o evento, o presidente Lula participou de reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo de vários países, como Emmanuel Macron, da França, e Sanai Takaichi, do Japão, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. É isso, nós encerramos aqui a cobertura da participação do presidente Lula na cúpula do G7, mas você fica por dentro de todos os detalhes nos nossos telejornais e boletins durante a programação do Canal Gov. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau.